Igreja Intencional, capítulo 1. O capítulo 1 chama-se As Quatro Virtudes. E a primeira dessas quatro virtudes é a pregação, né? Os autores mostram como que a pregação é central na vida da igreja. Ele inclusive fala que se ele falhasse em todas as outras, mas não falhasse na pregação, ele estava, se tivesse que escolher uma para ficar e todas as outras para falhar, ele escolheria a pregação para não falhar, né? E aí ele vai dizer como que a pregação foi central na Bíblia, na vida do povo de Deus, desde o chamado de Abraão, a questão da restauração com Neemias e Esdras, aquela reforma antes do exílio com Josias, todas elas foram providas, né, foram possíveis pela palavra de Deus, citando textos também como o texto do Senhor Jesus, que diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vai citar os textos de Atos, que o quanto a palavra de Deus e o Evangelho era central. Inclusive ele mostra como a Bíblia faz essa intercambialidade entre a palavra de Deus e o Evangelho, mostrando que o Evangelho é a palavra de Deus, é central da palavra, é o centro da palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Evangelho, e citando vários textos que afirmam do poder regenerador da palavra de Deus, do poder de edificação do corpo de Cristo, conforme pela palavra de Deus, né? Ele conclui dizendo, portanto, pregar o evangelho de Deus é prioritário. O livro, inclusive, sugere o livro sobre pregação, e uma das 9 marcas da igreja saudável é a pregação expositiva. Isso está no primeiro livro, 9 marcas de uma igreja saudável. A segunda virtude essencial que ele coloca nesse capítulo é a oração. A oração revela a nossa dependência de Deus e honra-o como a fonte de todas as bênçãos, né? E nos recorda de que é Deus que edifica a igreja, Deus que converte os perdidos, né? E então ele faz uma exortação sobre oração. Ele inclusive fala sobre as orações mais importantes para um líder de igreja, para que ele ore por si mesmo, para que ele tenha fidelidade na exposição da pregação, para que ele ore para os membros da igreja, para que eles também sejam pregadores do evangelho, tenham essa pregação pessoal do evangelho, toda a igreja, para que a igreja seja atraente aos incrédulos, enfim, motivos de oração como esses. E ele inclusive fala como ele fez um livro de oração com fotos de todos os membros da sua igreja, e que os crentes são incentivados a orarem nas páginas, são 18 pessoas em cada página do livro. Então ele diz que os crentes são incentivados a orarem de acordo com o dia do mês. Então no dia primeiro eles oram pela primeira página, no dia enfim, conforme o dia eles vão orando pelas pessoas, e assim cria-se essa cultura de oração uns pelos outros. A terceira virtude que ele fala é do relacionamento de discipulado, né? Tanto o relacionamento interpessoal, tanto do pastor para com os membros da igreja, quanto também de cada membro para membro. O pastor deve abrir a sua casa, deve chamar para almoço e deve realmente desenvolver relacionamento com os membros da igreja de forma intencional. Eles podem se propor a ler livros juntos. O autor fala que isso vai romper barreiras, inclusive para que os membros, por serem mais amigos, estarem mais próximos do pastor, eles possam acatar melhor a quaisquer mudanças que o pastor tenha que fazer, ao ponto de levar a igreja para uma conduta mais bíblica, um modelo mais bíblico, né? E que esse relacionamento também interpessoal entre os crentes faz com que desenvolva
fortes amizades, eles cresçam espiritualmente por estarem encorajando uns aos outros pela palavra e também que outros venham. Então isso traz também crescimento para a igreja, porque este relacionamento, este amor, esta comunhão é atraente também para os de fora. A última virtude que ele enfatiza neste capítulo é a paciência. O próprio Mark Dever aqui fala que quando chegou na Capitol Hill, ele pediu 3 meses para ficar assistindo os cultos e ver como a igreja funcionava e aprender sobre eles antes de começar a pregar e começar a querer mudar a igreja, né? Ele está dizendo que falta de paciência pode fazer com que você seja, inclusive, demitido, que esse trabalho é um trabalho de longo prazo, vai demorar para você ver os resultados, né? As mudanças, você pode fazer mudanças que vão chocar a igreja, então mudanças têm que ser feitas com muito carinho, com muita calma, com longanimidade. Então a gente não pode haver contendas, deve haver uma paciência, e ele coloca também 3 perspectivas que o pastor deve ter: a perspectiva do tempo, inclusive compartilhando o testemunho de John MacArthur, que de 40 anos de ministério na Grace Community Church, e ele vai dizer para jovens pastores não aceitarem ofertas de igrejas que eles sabem que daqui 10 anos eles vão querer sair de lá, para eles terem uma perspectiva de 40, 50 anos no mesmo lugar, no mesmo ministério, e isso vai também ajudar na questão da perseverança. O MacArthur conta que no 5º ano do ministério dele, ele teve uma tribulação ali, ele teve um período conturbado que ele poderia ter saído, mas ele perseverou, e depois de 35 anos isso se resolve, né? Também o pastor deve ter uma perspectiva da eternidade, dessa prestação de contas do ministério ao Senhor. E também o sucesso do sucesso medido por fidelidade e não em quantidade numérica. O sucesso do pastor, e o Mark Dever está dando bastante ênfase nisso, nesse livro, que o sucesso é a fidelidade, porque é o que a Bíblia diz, né? O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam fiéis. Então, ao invés de investir em métodos, invista em ser cada vez mais fiel ao Evangelho.